Amém, queridos. Glórias a Deus. Noronha ficou ali assistindo ali o testemunho, ficou ali babando. Esqueceu até de colocar aqui o púlpito. Amém. Como é lindo ver o que Deus tem feito na vida dessa igreja, através dos pastores, né? Hoje é o dia do pastor. E aqui nessa igreja tem muitos pastores. Eles, como diz o Noronha, quem sabe, como é que é? Quem sabe? Quem é, sabe. Cadê os pastores da igreja aqui? Ó? Pode levantar a mão, você sabe que é você. Nossa igreja aqui tem mais de 50 pastores. Eu fico muito feliz por isso. E eu tenho a convicção, nós como pastores, pastor Tiago, pastora Beth, que nós não conseguiremos pastorear essas pessoas que aqui estão hoje, essas ovelhas do Senhor Jesus. Então, é muito grato, é muito gratificante, na verdade, poder contar com cada um desses pastores. E hoje eu quero aplaudir ao Senhor pela vida de cada líder de célula dessa igreja, que tem cuidado assim de uma forma tão amável de cada pessoa que está aqui servindo essa igreja. Que o Senhor venha abençoá-los poderosamente e que vocês venham viver algo ainda muito, muito lindo na presença do Senhor. Quero trazer uma palavra para o seu coração. Hoje, como nós já falamos, é um dia ceia do Senhor, é um dia de comunhão. E o que eu tenho que falar aqui hoje para o seu coração expressa, na verdade, tudo isso. A comunhão, seja o batismo, vocês viram a festa linda que foi lá no Lago Paranoá, seja hoje com a igreja linda, cheia, as pessoas que estão na internet também, muito obrigado por você participar deste culto. Seja o batismo, seja o culto, seja a ceia, é um momento que precisa ser realizado em comunhão. Não tem como essa questão de, alguns dizem, né? Cristo em casa. Não é crente não, irmão. É a comunhão, é num lugar como esse que você batiza, que você participa da ceia, que você chora, que você sorri e que você vive o reino. É num ambiente como esse. Existe uma canção que eu gosto dessa canção. Quem escreveu essa canção é Marcos Almeida. E a frase assim desse refrão que me chama a atenção é exatamente esse: toda dor é por enquanto, a tua alegria daqui até o fim e a eternidade. Toda dor é por enquanto. Poderia até colocar o tema dessa mensagem com esse aqui: toda dor é por enquanto. Você com certeza já assistiu filmes de muita tensão, onde ali o protagonista passa por dificuldades. Várias vezes quase ele é morto, ele sofre, ele tem muitas dores. Sabe, é um cenário horrível, muito ruim, mas mesmo assim, você está assistindo aquele filme tranquilo, porque você já conhece o fim da história. Não é verdade? Quando a gente conhece, ainda mais quando uns queridos irmãos dão esses spoilers assim, conta o final do filme, a gente queria ver o filme, mas quando a gente sabe, quando a gente assiste, sabe do enredo, e já leu pelo menos ali o texto final do autor, vai dar certo. Não se preocupe. Alguém já contou o final, você sabe que o fim, tudo vai dar certo. O herói vai vencer. Na nossa vida, o herói já venceu e vai vencer nesse último dia. Aleluia! Isso muda tudo, de verdade. Você vê a dor, mas ela não te desespera. Você assiste a queda, mas não perde a sua esperança. Você está assistindo tudo isso, porque você já conhece o final.
Assim é a vida de todo cristão. A gente passa por cenários, ou até mesmo está dentro desse cenário, dentro desse olho do furacão, mas nós temos a nossa fé firmada no Senhor e sabemos, como nós lemos aqui, que toda dor, ela é por enquanto. Vai passar. Vivemos um mundo, sabe, com muitas cenas que parecem ser desesperadoras. Luto, guerra, injustiça. Oh, quantas injustiças. Quantos momentos ruins nós passamos, a nação passa. Pessoas em outros países também passam por grande dificuldade, mas Deus, em sua graça, nos deu um spoiler. Deus, em sua graça, em sua misericórdia, Ele já disse que lá no final nós seremos vencedores. Aleluia! E hoje eu estou aqui para te dizer isso. Hoje a minha palavra pastoral ao seu coração é para que você olhe para um futuro. Um futuro onde já está garantido. Um futuro que não está sendo preparado. Ele já está preparado. Deus vai restaurar todas as coisas. Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E a dor que hoje nos abate não será eterna. Aleluia. Glórias a Deus. E a grande pergunta é: será que estamos vivendo como quem sabe o final, o fim? Como você tem vivido? Será que você tem vivido com essa certeza, sim, que não é algo que é fictício? As situações ruins, difíceis, dolorosas, elas acontecem. Mas vocês têm em mente que isso vai ser algo passageiro? Algo que daqui a pouco vai passar? Hoje o Espírito Santo quer renovar a sua esperança. Hoje o Senhor está aqui e vai lembrar para você que o roteiro pode até parecer confuso quando você olha. Talvez você não entenda o roteiro, mas eu quero te dizer nesta manhã, o autor já escreveu um final, e esse final, ele é perfeito. Isso te encoraja? Isso te anima? Talvez você entrou aqui hoje nessa igreja, ou que está assistindo pela internet, assim triste, sabe, desesperado, sentindo-se sem um apoio. Vamos ler a palavra do Senhor nesta manhã. Eu quero que você gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no último livro. Se você ainda não domina a palavra de Deus, você vai abrir ali no último livro, o livro das revelações. O livro também é um livro que fala sobre o final das coisas, escatológico, o livro de Apocalipse. E lá no finalzinho do capítulo do livro, no capítulo 21, eu quero ler com vocês apenas 5 versículos. Apocalipse capítulo 21, a partir do verso de número 1, diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu noivo. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas.
e acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã eu te peço, fale ao nosso coração, que a sua palavra nos traga esperança nesta manhã. Use a minha vida, Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu queria sugerir o tema da mensagem desta manhã, o seguinte: Ele enxugará as suas lágrimas. Ele enxugará as suas lágrimas. Quando a gente olha o livro de Apocalipse, né, a gente depois vai falar sobre isso. Vocês sabem quando eu me converti, quando eu tinha 16 anos, pouco tempo atrás, eu fui ler Apocalipse, irmãos. Eu nem dormia à noite com tantas coisas ali. É dragão, são os animais de 7 cabeças, 3 cabeças. Irmãos, eu sou meio medroso, sabe? Mas agora eu tenho Cristo no coração firme. E Ele me sustenta. Mas quando eu fui ler Apocalipse, essas coisas me confundiam muito. Eu não entendia muito bem. Tanto livro para começar a ler, né? Era para ter lido João, o Evangelho de João. Mas, irmãos, eu já disse aqui, eu gostava muito de escatologia, eu estudava muito escatologia. Muito. Até que um dia eu entendi que a escatologia só não ia me ajudar praticamente em nada. Eu ia ser salvo, amém. No dia que eu deixei de estudar e de aprofundar um pouco a escatologia, eu entendi que Jesus iria voltar. E eu teria que estar preparado. E também levar muitas pessoas para estar com Ele naquele dia. Qual era o cenário aqui de Apocalipse? João, ele é levado para uma ilha, a ilha que nós chamamos como a ilha de Patmos, né? Como um prisioneiro, por causa da sua fidelidade a Jesus Cristo. E ele era uma pessoa que estava ameaçando ali todo aquele contexto, né? Toda aquela estrutura. Porque ele era um fiel servo do Senhor e estava propagando a palavra do Evangelho. Ele pregava a Cristo, ele pregava o Evangelho. Isso está escrito no primeiro capítulo de Apocalipse, no versículo 9, que diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Ele está preso agora ali, nesse momento, quando ele tem a revelação de Deus, em uma ilha. Era uma ilha que era como se fosse uma colônia prisional, onde as pessoas eram colocadas ali e passavam o resto da vida e ali morriam. Uma ilha rochosa, difícil acesso. Talvez não seja como é nos presídios de hoje, né? Talvez não, tenho certeza que não era. E provavelmente foi no ano de 81, a 96 depois de Cristo, que também é um governador, na verdade, um imperador romano, Domiciano, que prende João nesta ilha. Ele era um desses imperadores que queria que as pessoas o adorassem. Queria que as pessoas pudessem louvar e adorar o nome dele. Então vocês imaginem como os cristãos daquela época sentiam diante desse governo opressor, que queria que as pessoas o adorassem. O cenário era esse. Então, para que João pudesse ficar calado, que a sua influência não pudesse ser ainda maior, eles colocam João na ilha de Patmos, ali, porque ele era o pastor, ele era o líder da igreja ali na Ásia Menor. E como eu falei, ele era visto como uma ameaça. Então João vai para aquela ilha. E é interessante, é justamente nesse cenário sombrio, né, da prisão de João, naquela ilha, que Deus revela a João o fim das coisas. O fim das coisas foi a João que foi revelado. Que privilégio. Então nós podemos perceber que aquele sofrimento, mesmo antes de ser preso e colocado ali na ilha, que ele com certeza viveu momentos muito difíceis,
Ele agora passa a estar preso nessa ilha, mas ali Deus se revela a ele. O próprio Deus se revela e diz para ele que não há derrota, mas vitória. E o fim glorioso da história já estava determinado. Algo lindo acontece. Então, quando nós lemos aqui esse texto de Apocalipse 21, dos versículos de 1 a 5, é um dos versículos mais cheios de esperança que a gente lê na Bíblia. Ele não apenas fala de fim, mas ele fala de um novo começo. Então, se você quer um texto dentro do livro de Apocalipse, seus 22 capítulos, que vai te dar esperança, foi esse que nós acabamos de ler. Estes versículos, ele mostra, de fato, quem é Deus. Aquilo que Deus pode fazer, Jesus Cristo enxugando as nossas lágrimas. Que não vai haver mais morte, não haverá mais dor. E Ele estará sempre conosco. Esta é uma esperança viva e rica. Quando muitas pessoas pensam no Apocalipse, já imaginam, né? Como eu disse, juízo, tragédias, coisas horríveis. Mas Apocalipse 21 quebra completamente essa expectativa e nos traz uma nova realidade sobre o que está reservado para nós. João está escrevendo o que vem depois da dor. Ele está nos mostrando o que pode acontecer logo que acabam as dores, que é a hora e o momento do refrigério. Depois das lágrimas, depois do juízo, da perseguição, depois da luta, Deus dá a última palavra, e a última palavra é esperança. E é tudo que nós precisamos hoje para viver nesse mundo cruel. É ter a esperança dada pelo Senhor. Esse texto nos convida a viver à luz do que virá, como pessoas que já sabem o final da história. Talvez você não se lembrava desses versículos. Talvez você, em algum momento, por não lembrar, porque talvez você já tenha lido, e hoje o Senhor está trazendo de volta ao seu coração, à sua memória, que Ele não vai te abandonar. Ele estará sempre com você. O versículo 1 fala sobre um novo começo. Esse novo começo virá, está escrito aqui: vi um novo céu e uma nova terra. Diante de tudo que você está passando, como se eu já vi um novo céu e uma nova terra. Exatamente isso que João está falando aqui. A realidade presente está marcada pelo pecado, pela injustiça. Vivemos num mundo muito ruim, irmãos, onde as pessoas não estão preocupadas umas com as outras, somente com elas próprias. E esse mundo que quer a todo custo, sabe, viver sem pensar no que vai acontecer depois, viver só o momento. Deus nos traz hoje aqui, nesta manhã, para dizer: existe algo muito maior. Não vai ser essas dores que vão definir o que Deus vai fazer com você no final. Mas a promessa de Deus é clara: tudo será resolvido, não será apenas diferente, será algo completamente novo. Ele não vai fazer uma mudança assim, sabe, pequena. Ele não vai fazer um puxadinho na sua vida, não. A mudança é total. Ele vai fazer algo novo. Ele não vai consertar o que está quebrado tão somente. Sempre quando a gente quebra algo, ainda mais se fosse uma louça, se for um produto plástico, madeira, a gente vai lá naquela cola tudo, né? Coloca lá. Quando eu era pequeno, rapaz, eu queria esconder da minha mãe que eu quebrava um jarro dela, mas ficava pior do que estava. E sempre quando a gente quer consertar algo, nós queremos consertar algo, fica sempre pior. Mas quando Deus coloca a mão, Ele não conserta, Ele faz de novo. E é isso que Ele está fazendo em nossas vidas hoje. Ele está fazendo algo novo. Não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que Deus prometeu. Quem crê nisso caminha com coragem mesmo diante as perdas. Aleluia. João vê um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu já havia passado. Quantas vezes você já desejou recomeçar? Quantas vezes você já tentou?
seja após um divórcio, a perda de um emprego, ou uma falha grave que você cometeu, e você deseja recomeçar. A gente tem sempre essa possibilidade. Se der ruim aqui, eu recomeço. Deus promete não apenas um novo capítulo, mas uma nova história. O que nós estamos vivendo hoje não é a cena, não é o filme completo. O que nós estamos vendo, como se fosse um cinema, um filme, na verdade, é apenas cenas. Mas lá no final já está certo. O Senhor já declarou que seremos vitoriosos em nome de Jesus. Aleluia! Deus não improvisa. Ele está preparando o nosso lugar. Aleluia, irmãos. A Nova Jerusalém representa o povo de Deus. Mas não somente o povo de Deus. A Nova Jerusalém representa o povo de Deus glorificado. Quantas vezes as coisas deste mundo nos roubam essa certeza? Não vivemos como cidadãos apenas na terra, somos cidadãos do céu. Nossa identidade e destino, eles são eternos. João vê a Nova Jerusalém como uma noiva, preparada para o seu noivo. É como alguém que prepara um lar com amor para receber quem ama. A cena do casamento, ela é sempre muito linda, irmãos. Deus me permitiu, participar de alguns casamentos na minha vida ministerial. Celebrar casamentos. Mas eu tive uma experiência linda quando eu entrei com a minha filha no altar para entregá-la ao seu noivo ainda. É sempre uma história linda, irmãos. É sempre um momento, lindo, aquela cena de um casamento. Imagine essa cena quando o noivo virá para buscar a noiva, para vivermos com ele na eternidade. Que celebração, que bodas. Eu não sei como você pensa sobre isso. Deus está preparando um lugar eterno, como uma casa limpa, segura e cheia de paz para os seus filhos. Olha que lindo. Ele está preparando essa terra. Está preparando cada um de nós para esse dia glorioso. Meus amados irmãos, uma cidade preparada, o versículo 2 diz, a cidade santa, preparada como uma noiva. Deus estará conosco para sempre, é o versículo de número 3. O tabernáculo de Deus está com os homens. Deus não apenas nos salva, Ele deseja habitar conosco para sempre. Habitação, lugar de você viver. Saber que Ele estará contigo para sempre, irmãos. Desde o Éden até o tabernáculo no deserto, sempre foi uma necessidade do ser humano ter um lugar de habitação com Ele. E hoje nós estamos aqui buscando esse lugar de habitação com Ele. Agora, você imagina Deus habitando contigo, Jesus na sua casa, você poder tomar um café da manhã com Ele. Pensa você tendo Jesus na sua casa, sentado na varanda contigo, conversando contigo. Imagina Jesus estando contigo na sua casa, te abraçando, enxugando dos seus olhos as lágrimas, te consolando, te confortando. Você já parou para pensar sobre isso? É habitação. Não vivemos para uma fé religiosa distante. Vivemos por relacionamento com Deus. E essa comunhão já pode ser real agora. Mesmo antes da eternidade, irmãos. A grande voz anuncia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele mesmo vai habitar conosco. Como eu disse, como alguém que mora conosco na nossa casa. Não mais fé distante, mas a presença palpável. Uma presença visível, irmãos. Chegou o momento de pensarmos sobre isso. Chegou o momento de não pensar, nas coisas que
falam por aí, que dizem por aí. Não. Esta palavra está contida aqui, na Bíblia Sagrada. O que eu estou aqui com vocês pregando é o que está aqui. É o local da habitação, é o nosso corpo. E saber que agora Ele vive conosco para sempre. Para sempre. O fim da dor é certa. O versículo 4 vai dizer assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Essa é uma promessa de Deus. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Essa não é, na verdade, uma ilusão, como as pessoas dizem que pode acontecer. Não, essa é uma certeza que eu e você precisamos nos agarrar nela, que haverá um lugar onde não haverá mais choro, dor, morte, e Ele estará sempre conosco. Ele estará sempre conosco. É uma garantia escatológica fundamentada na sua palavra. Essa palavra que eu quero trazer ao seu coração nessa manhã, para que você viva isso. Vivemos com consolo e firmeza. A dor não tem a última palavra. A dor jamais será a última palavra. Não será. Para quem é em Cristo Jesus, quem está em Cristo Jesus, nunca a dor, a morte, a tristeza, o pranto serão as últimas palavras. As últimas palavras que eu e você, nós precisamos, só pode vir de um lugar, do centro da vontade de Deus. A palavra dele direta para nós. Você já tentou consolar alguém que já perdeu um filho? Já experimentou fazer isso? Alguém diante de uma perda tão dolorosa, ou já viveu uma dor que ninguém consegue entender? Não existe dor menor, maior, para Ele é uma dor, e todas essa dor e todas as dores serão confortadas pelo próprio Deus em nossas vidas. Não será um alívio temporário, mas um fim definitivo daquilo que hoje tem nos ferido. Talvez você entrou aqui nessa manhã com o coração ferido, triste, magoado. Talvez alguém te feriu, ou quem sabe você feriu alguém, e o Senhor, o Espírito Santo está falando no seu coração hoje. Sofre quem agride, sofre quem recebe agressão, mas para essas pessoas, o amor de Deus, o abraço dele, consola e traz paz. Em último lugar, Deus fará novas todas as coisas. O versículo 5 diz: eis que faço novas todas as coisas. Fazer novo. O que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida é algo novo. E nós precisamos buscar o novo em todos os momentos. Não será uma melhora, como eu disse, no que já existe. Não vai ser ali um consertozinho. Não vai ser uma cola ali. Durapox, ainda existe a cola, meu? É antigo, hein? Durepox. Irmãos, não vai ser um conserto paliativo. O que Deus está fazendo em nós hoje é um conserto eterno. E você vai olhar e você não vai ver resquícios de cola, de remendo, de costura, de tinta, de plástico. Não. Deus vai fazer algo novo. Ele vai construir algo novo na sua vida. Deus não está apenas consertando o velho mundo, Ele está preparando um novo céu e uma nova terra e uma nova humanidade, irmãos. É por isso que eu e você estamos aqui nessa manhã, porque um dia fomos alcançados por Jesus Cristo e agora estamos trabalhando para que outras pessoas venham viver isso. Isso é uma nova humanidade. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Vivemos hoje com a esperança ativa.
Participamos do que Deus está fazendo agora, sabendo que o futuro é glorioso. Ele já começou essa obra. Sim. E Ele completará. Sabe quando o artista pega algo quebrado e transforma em uma obra-prima? É mais ou menos isso. Eu era um homenzinho torto. Você também era. Você também era. Eu ainda preciso muito, mas muito mesmo. Não dá nem para contar. E você também. Ser melhorado. Mas quando nós nos entregamos totalmente a Ele, Ele muda. Ele pega o homenzinho torto, Claudir, e coloca o homenzinho certo. E, irmão, se você conhecesse o meu passado, e se eu conhecesse o seu, olha o que Deus fez na sua vida. É a graça, é a misericórdia dEle. Só Ele pode fazer isso. É isso que Deus fará com o mundo e com a sua vida, não importa o quanto as coisas estejam arruinadas agora. O nosso Deus não reforma, o nosso Deus faz novo. E que todo aquele que crê pode começar a viver essa novidade de vida também hoje. Hoje é um dia de renovação, de aliança. É diante da mesa, do banquete da graça. Talvez hoje você tenha chegado aqui com lágrimas que ninguém vê. Talvez você tenha chorado essa semana toda e ninguém viu as suas lágrimas. As pessoas que moram contigo nem viu. Você chorou. Talvez você chorou até no banheiro da sua empresa, para ninguém ver você chorando. Mas eu quero dizer que o Senhor viu cada lágrima derramada no seu rosto. Ele está enxugando as suas lágrimas hoje. Está confortando o seu coração. Talvez você entrou aqui ferido, frustrado, com tantas dores. Mas a palavra de Deus nos garante. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Isso não é uma promessa simbólica, um jargão que às vezes a gente fala sem pensar. Não. É vitória. Essa vitória já foi conquistada por Jesus naquela cruz. Em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo de número 9, diz: se é somente para esta vida e temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança estiver nesta vida, o que nós estamos vivendo hoje, o apóstolo Paulo diz que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O que o apóstolo Paulo está dizendo que não é esta vida. Existe uma outra vida, e esta vida é eterna, e nós precisamos ter essa esperança de uma vida com Ele para sempre. Deus está enxugando lágrimas aqui nessa manhã. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dar um abraço. Feche os seus olhos. Coloque diante dEle todas as suas dores, todos os seus lamentos, suas dificuldades. E Ele está cuidando de você, Ele está te abraçando agora. Antes de participarmos da ceia, eu quero falar diretamente com você. Pode continuar orando. Feche os seus olhos. Esse é um momento que Deus está falando no seu coração. E eu não quero que você desvie os seus pensamentos. Que você agora pense somente nele. Somente nele. Talvez você esteja visitando a gente aqui pela primeira vez, essa igreja. Ou que ainda não entregou a sua vida a Jesus. A palavra de Deus nos diz que o novo céu e a nova terra virão, e que Deus enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Mas essa promessa, ela não é uma promessa indiscriminadamente para qualquer pessoa. Essa promessa não é para quem acha que deva ter isso. Não. Não é essa promessa.
Essa promessa é para quem deseja, para aquele que crê. Ela é para aquele que tem um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Talvez você hoje esteja cheio de dores, como eu disse, dúvidas, traumas. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: filho, meu filho, minha filha, eu quero enxugar as suas lágrimas, eu quero te dar uma nova vida, eu quero te dar esperança e um futuro. Eu quero fazer algo novo na sua vida. Eu quero escrever o teu nome nessa nova história. Lembre-se que essa dor é passageira, que existe algo muito lindo separado para cada um de nós. Eu queria que a gente louvasse agora esta canção e pensasse sobre ela. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Aleluia. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Não haverá mais dor, Mais noite ali. a tristeza, não haverá mais morte. Aleluia. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Aleluia. Aleluia. Você consegue imaginar como será? Você consegue imaginar isso? Que a sua casa está preparada. Tem uma placa lá com o seu nome. O seu lar eterno. Aonde você não terá mais problemas, dificuldades, tristeza. E nós viveremos para Ele, para sempre com Ele. A gente precisa trazer à memória isso, irmãos. Vai passar. Vai passar. Vamos cantar agora, irmão. Fica de pé no seu lugar. Vamos louvar ao nosso Deus agora com toda a nossa Tristeza e dor, as palmas. nunca mais. Nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos
Senhor Jesus, nesta manhã, nós queremos entregar as nossas vidas a Ti, em Tuas mãos, para que o Senhor permita que, se passarmos por essas dificuldades, que ao mesmo tempo o Senhor venha trazer à nossa memória que é algo temporário. A luta, a tristeza, a dor, ela vai passar. Porque o Senhor nos prometeu, o Senhor já escreveu o final dessa história. E lá no final da história, o Senhor diz que todo aquele que cresce no Senhor seria salvo. E quando estamos salvos, seremos salvos, vivemos a salvação, temos a certeza que iremos morar contigo na glória, que iremos morar para sempre contigo. Pai, em nome de Jesus, que esta certeza sempre possa pairar em nossas vidas, e que jamais possamos esquecer que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que cuida de cada um de nós com tanto amor e carinho, e que já deu o destino final. E esse destino final foi quando o Senhor entregou o seu Filho naquela cruz. Naquela cruz. Agora eu tenho um lugar celeste reservado para mim. E lá existe um lugar reservado para todo aquele que crê no Senhor. Em nome de Jesus. A igreja está orando de cabeça baixa. E eu quero perguntar aqui nessa manhã. Alguém entrou aqui nesta igreja hoje, ou que está na internet conosco, participando do culto, que ainda não entregou a sua vida a Jesus totalmente? Eu queria que você, nesta hora, a igreja está orando, está de cabeça baixa, está intercedendo por você. Eu queria que você repetisse essa breve oração comigo. Senhor Jesus, nesta manhã, eu entendi que eu preciso ter uma vida eterna contigo. Mas para eu poder estar vivendo isso, eu preciso entregar minha vida a Ti. Por isso eu peço perdão pelos meus pecados e Te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. A igreja está de cabeça baixa orando. Eu quero perguntar, alguém aqui repetiu essa breve oração comigo? Só você levantar a sua mão e abaixar em seguida. Eu quero orar por você. Alguém aqui nesta manhã? Alguém aqui nesta manhã? Todos já são salvos, aleluia. E se você estiver afastado, você não quer voltar hoje para os braços do Senhor, para o aprisco dele? Alguém aqui está se reconciliando ao Senhor? Levanta sua mão e abaixe em seguida. Eu quero orar por você. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra pregada, ministrada nesta manhã. Continue, Deus, conosco. Tudo é para Ti. E tudo queremos fazer para Ti. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra de esperança. Eu quero te convidar agora para que você venha à mesa com fé e reverência. Eu quero te convidar agora, pastor Tiago, com a rede branca, pode vir. Eu quero te convidar a participar desse momento com fé, como eu disse, com esperança. Porque Deus enxugará as suas lágrimas. E é o mesmo que hoje te convida, esse mesmo Deus que enxuga as tuas lágrimas, é esse mesmo Deus que te convida para vir à mesa. Venha para a mesa. Venha para a mesa. Pode distribuir os elementos, pastor. Esse é um momento muito importante. Os irmãos que foram batizados, pode vir para cá, ficar ao lado aqui, por favor. Aqui do lado do André, aqui, ó. Quem foram batizados. No último dia 17, eu vou servir vocês daqui a pouquinho. A ordem foi que
pudéssemos fazer isso sempre, até que Ele venha. Por isso a nossa igreja, todo mês, todo no primeiro domingo, excepcionalmente esse, a gente se reúne para lembrar o sacrifício de Jesus naquela cruz. E é um momento muito ímpar. Vou pedir o Júnior que chegue um pouquinho para lá, por favor. Isso. Só mais um pouquinho. E esse é um momento assim tão emblemático, porque ao mesmo tempo que nós vivemos e ficamos tristes por lembrar do sacrifício de Jesus naquela cruz, é o mesmo momento que nós também lembramos que Ele não está lá, que Ele vive, que Ele está aqui entre nós. Por isso, eu queria te convidar, você que faz parte de alguma igreja evangélica, você que já foi batizado por alguma igreja evangélica, e está em comunhão com a sua igreja local, que está também em comunhão, acima de tudo, com o Senhor, que você possa ficar de pé nesse momento, e ao receber os elementos, você pode voltar a sentar. O universo chora, seu sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O preço do pecado Ele pagou. Abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Ele venceu a morte, Ele venceu a morte.
Glórias ao Senhor Jesus. Ficou alguém sem receber os elementos da ceia? Se ficou, só levantar a mão, nós iremos até você. Não? Todos aqui? Amém. Vamos então dar continuidade a esse momento tão precioso, tão lindo, tão belo, que é estar diante da mesa do Senhor, no banquete da graça. E uma verdade o apóstolo Paulo descreve sobre esse momento para as nossas vidas, que está lá em sua primeira carta aos irmãos, ou à igreja de Corinto. No versículo 31 diz assim: se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira, mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados ao mundo. O que ele está dizendo aqui para mim e para você nessa manhã é: nenhuma mentira que o mundo tente colocar sobre as nossas vidas será maior do que o amor de Cristo Jesus, que foi revelado na cruz do Calvário, por mim e por você. Então o que cabe a mim e a você fazer nesse momento, antes de comer esse pedaço de pão e tomar esse suco de uva, é somente um: se examinar. Olhar para dentro de você e fazer um autoexame e ver naquilo que eu e você nós pudéssemos melhorar. Por quê? Porque ainda tem muitas pessoas que precisam estar nesse momento junto comigo e contigo, celebrando o sacrifício de Cristo Jesus. Então, antes de você comer o pão e tomar o vinho, esse momento é um momento de autoexame. E no versículo 27 diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue a vocês. Façam isso em memória de mim. Todos juntos agora, diante dessa verdade, que foi o corpo de Cristo Jesus, moído, transpassado na cruz do Calvário, por mim e por você. Nós iremos agora comer juntos o pão. Comemos o Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Antes de você tomar esse suco, eu queria te dizer uma outra verdade, que é somente o sangue de Cristo Jesus que tem poder para limpar e nos purificar de todo o pecado. Que agora você possa ter essa certeza bem cravada em seu coração. Então vamos juntos agora tomar o vinho simbolizando o sangue de Cristo Jesus. Amém. Senhor Jesus, nessa manhã nós queremos te louvar, Pai. Nós queremos te agradecer porque nós temos esta oportunidade, Jesus, de compartilhar com os nossos irmãos essa mesa tão maravilhosa. Obrigada, Jesus, porque um dia o Senhor vieste a este mundo, Pai, para que morresse pelos nossos pecados, para que nós fôssemos assim reconciliados com Deus. Então nós temos direito de sentar a essa mesa. E Senhor, que nessa manhã o Senhor possa estar renovando corações aqui junto a essa ceia, Pai. Que pessoas possam sair daqui motivadas, sabendo que não importam as tristezas, não importam as dores, não importam as aflições. Tudo aqui é muito passageiro. E no grande dia nós cremos que nós estaremos juntos ali naquela grande ceia, naquela grande mesa, Pai, cantando aqueles louvores. Que nós possamos ter essa certeza que tudo passa, mas a tua palavra não há de passar. Peço que no nome de Jesus o Senhor possa levar cada irmão, Pai, para os seus lares, que eles possam ter um domingo abençoado na presença do Senhor. Nós te louvamos, Jesus, nós te amamos, Pai. É no nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Alô. Glórias a Deus. Boa noite, igreja. Eu queria quebrar aqui o protocolo e inaugurar o primeiro gabinete de junho. Eu queria convidar aqui o Luiz e a Fernanda, a pastora Beth. Não tinha data melhor para a gente poder comemorar o dia do pastor do que com essa ceia.
Então eu queria pedir aqui o Luiz e a Fernanda que pudesse fazer uma oração pelos nossos pastores, que pudesse estar abençoando esses pastores que gastam realmente a vida com o reino e gastam a vida com nós. Que Deus abençoe, nós amamos muito a vocês. A Priscila está lá atrás, mas leve o abraço para ela também. Amém, queridos. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Pastor Claudir, pastora Beth, pastor Tiago, pastora Priscila, que está lá com as crianças. A palavra do Senhor, ela é imperativa no sentido da gente ter que se lembrar, né? E ter que se lembrar de um motivo bom, de pessoas que dão a vida pelas suas ovelhas, que se preocupam com a igreja, que se preocupam com o próximo. Então hoje a igreja, eu convido a todos a se levantarem, a levantar as mãos em direção aos nossos pastores, com base nessa palavra, nesse sentimento de que a igreja se lembra dos nossos pastores. E a nossa oração agora é uma oração de gratidão pelos nossos pastores e também de pedido para que o Senhor continue abençoando a vida e o ministério desses servos do Senhor que o Senhor colocou à frente dessa igreja. Então, igreja, oremos. Senhor, nós nesse momento unimos a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, ó Deus, o nosso reconhecimento para lembrar, meu Pai, da palavra do Senhor, né, que nos diz, para lembrarmos dos nossos pastores. Então, que neste momento nós entregamos a vida deles diante do Senhor para lhe agradecer, Jesus, pela vida de cada um deles, porque o Senhor trouxe eles do Rio de Janeiro para cá, para eles cuidarem das ovelhas, para tocarem uma grande obra, Senhor, que o Senhor preparou aqui para Brasília. Então nós somos gratos ao Senhor. A nossa oração, Jesus, é de gratidão, Senhor. Mas nós também, Senhor, oramos para pedir para que o Senhor continue abençoando cada um desses pastores que estão aqui à frente, Senhor. Que o Senhor continue, Jesus, trazendo a graça, trazendo, Senhor, direção, trazendo estratégia, trazendo paciência, trazendo amor, Senhor, longanimidade. Que os frutos do Espírito do Senhor sejam uma realidade dia após dia na vida dos nossos pastores. É isso que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Sê com eles, Senhor, e sê também com cada um dos pastores que o Senhor tem levantado nessa igreja, Pai. Nós oramos assim e lembramos dessa forma, porque reconhecemos que dependemos do Senhor. A Ti toda a glória, toda a honra, no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado, Luiz, Fernanda. Obrigado, igreja, né, pela lembrança. É assim, uma grande honra poder servir ao Senhor como pastor. Tenho assim um privilégio muito grande em poder ajudar de alguma forma a pastorear vocês, cada um de vocês aqui. Como o Luiz na oração disse, eu careço muito, nós carecemos muito das orações de cada um de vocês. E aqui, como eu disse, tem 50 pastores, mais de 50 pastores, mas existem aqueles que vão se preparar para ser presidente de uma igreja. Faz o seminário, o querigma, se prepara, faz ali o esferas, passa por um concílio e aí sim vai se tornar um pastor de uma igreja. Mas eu creio que dentro desses 53 pastores, como em breve teremos mais pastores aqui consagrados ainda esse ano, muitos aqui serão também, porque o amor de Jesus não está restrito ao CIA 3x3, lotes 930, 940, não. O amor de Jesus precisa alcançar todo o Distrito Federal, todo o Centro-Oeste. E os pastores para isso estão na minha frente, e as pastoras. Então que vocês pensem sobre isso. Que Deus está levantando aqui nesta igreja pastores. Pastores. Aqueles que dão as suas vidas pelas ovelhas. E que vocês sejam tremendamente abençoados, em nome de Jesus, e muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por este culto, muito obrigado por tudo que aconteceu aqui,
por cada um dos teus filhos que desde as primeiras horas desta manhã já estavam aqui para que o culto pudesse acontecer. Abençoe a vida de cada um dos teus filhos. Pai, agora eu te peço que o Senhor nos leve para cá, para as nossas casas, para uma semana de vitória em nome de Jesus. E que a graça e o amor do Deus Pai, as mais lindas consolações do Espírito Santo, esteja sobre a Igreja Batista Atitude em Brasília e sobre todo o seu povo espalhados na face da terra, hoje e para todos sempre. A igreja diz: amém. Vão em paz, que Deus abençoe.